Olá, estamos de volta com um importantíssimo assunto da Santíssima Trindade. Realmente um assunto relevante, porque tem a ver com a realidade de Deus. E a gente viu que Deus é tanto uma unicidade, como é também uma pluralidade. E eu chamo a atenção de todos para uma passagem que, no mínimo, é muito curiosa. Está em Isaías, capítulo 44, verso 24. Curiosa por causa de um pequeno detalhe nesta passagem. Vejam aí comigo, Isaías 44, 24. Assim diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus, e sozinho espraiei a terra. E no verso 12 do capítulo 45, que é logo em seguida aí, diz assim: eu fiz a terra e criei nela o homem. O interessante é que Deus diz aqui que Ele criou a terra sozinho, não tinha mais ninguém criando com Ele. Quem fica só nesse texto, chega a que conclusão? Deus é um só, porque quando Ele criou a terra e o homem, etc., Ele estava sozinho. Mas, meus amigos, Gênesis 1:27 diz o quê? Já vimos. Façamos o homem à nossa imagem. Eu pergunto, há contradição na Bíblia? Claro que não, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia surgiu de uma única mente, que é a mente de Deus. Então não há contradição. Mas então como explicar que em Isaías Deus diz assim: eu criei a terra e o homem sozinho? E chega lá em Gênesis assim: façamos o homem a nossa. Parece que Deus está conversando com alguém, está planejando com alguém a criação do homem. Então Deus não estava sozinho. Como entender? Eu repito, a única maneira de entendermos adequadamente esses dois modos da revelação divina, ou seja, unicidade, Deus é único, e pluralidade, é através da doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade concilia esses dois modos de revelação. Quando se fala que Deus é único, estamos nos referindo, e a Bíblia está se referindo, à essência de Deus, à substância divina. Só há um Deus. Quando se fala na pluralidade divina, estamos tratando, e a Bíblia está tratando, com a personalidade de Deus. Igual aquela ilustração de um marido e sua esposa. São duas pessoas, portanto uma pluralidade. Todavia são uma só carne, uma unicidade. Não é? Uma ilustração que ajuda a entender esse assunto. Na realidade, Deus é um, porque só há um Deus. Mas como pessoas, Ele se manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui nós temos então exatamente a doutrina da Trindade, que concilia estas duas aparentemente contraditórias formas de revelação de Deus. Lembram no outro texto que eu li? Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, abre a sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 6,
versículo 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O que estamos vendo aqui em Deuteronômio 6, 4? Que Deus é o único Senhor. Em outras palavras, além de Deus, não há outro Senhor. Agora eu pergunto, como entender que Deus, e aqui então os que não acreditam na Trindade, eles creem que está se falando aqui do Pai, que é o único Deus na opinião deles, não é? Deus, o Pai, é o único Senhor. Mas aí como entender o Novo Testamento que nos afirma que Jesus é Senhor? Por exemplo, Filipenses 2:11, toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh, meus amigos, quer dizer que numa passagem Deus Pai diz assim, eu sou o único Senhor. Numa outra passagem, Jesus deve ser confessado como Senhor, para a glória de Deus Pai. E tem mais uma coisa, se vocês abrem a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3, 17, vocês vão descobrir uma coisa interessante. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, aqui, encontrei o texto. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E Paulo continua no verso 18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Em outras palavras, nós temos passagens que diz que Deus Pai é Senhor, e diz que é o único Senhor, que além dele não há Senhor. Temos passagens que afirmam que Jesus é o Senhor, e temos, acabamos de ler, a passagem que afirma que o Espírito Santo é Senhor. Contradição na Bíblia? Não. Deus se manifesta em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E estas três pessoas são a manifestação de um único Deus e de um único Senhor. Então, amigos, a que conclusão eu tenho que chegar? Que eu tenho que admitir a doutrina da Trindade. Porque se eu não admitir a doutrina da Trindade, não poderei compreender como é que essas duas maneiras de Deus se expressar, unicidade, ou seja, Deus é único, e pluralidade de pessoas, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eu não posso conciliar essas duas maneiras de revelação que Deus tem na sua palavra. De maneira, irmãos, que a doutrina da Trindade, na minha opinião, é fundamental e nós não podemos deixá-la de lado. Não podemos. Infelizmente, há pessoas que começam a negar exatamente esta realidade, esta verdade. E, amigos, eu não sei como é que elas podem conciliar essas coisas que aparecem aqui na palavra de Deus, que aparentemente, se não se levarem em conta exatamente a doutrina da Trindade, não há como conciliar. Buscam-se aí muitas tentativas, etc., mas finalmente a única maneira de vermos, entendermos esta aparente controvérsia entre singularidade e pluralidade, a única maneira de entendermos exatamente isso é através da doutrina da Trindade. Agora, meus queridos, o texto realmente chave para a compreensão da Trindade, para compreendermos a existência da Trindade, é inegavelmente o texto de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Mateus 28,
versículo 19. O que é que esse texto diz? É um texto muito conhecido, não é? É praticamente o fechamento do Evangelho de Mateus. Versículos 18 a 20 é o fechamento do Evangelho, onde Jesus dá aquela comissão à sua igreja para ir e batizar, e no verso 19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando os discípulos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Inegavelmente, o texto mais claro, mais direto, mais explícito sobre a Trindade, porque o texto menciona que o batizando deve ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vocês notem aqui no texto uma coisa que não pode ser deixada de lado. Jesus não diz assim, batizando-os ou batizando os discípulos, né? Batizando-os nos nomes, plural, não diz no plural, diz no nome, e aí vem o plural, Pai, Filho e Espírito Santo. Em outras palavras, estamos de volta aqui nesse texto-chave sobre a Trindade de Mateus, estamos de volta com a singularidade de Deus e a pluralidade de Deus. Singularidade, o nome é um só. Pluralidade, 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora poderiam perguntar, mas como é que os que não creem na Trindade, como é que eles leem esse texto? O que eles dizem sobre esse texto? Bom, eles dizem o seguinte, que esse texto aqui não é autêntico. É uma interpolação posterior que fizeram na Bíblia. Sabe, quando chegou aquele momento que começou aquela controvérsia teológica da Trindade, da divindade de Jesus, etc., lá pelo tempo do concílio de Nicéia, no 4º século, que então alguém teve a ideia de acrescentar essas palavras aqui no Evangelho de Mateus, mas que essas palavras não são originariamente do Evangelho. Então, o nosso estudo agora é exatamente esse aí. Será que, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa expressão é espúria ou ela é autêntica? Hein? É uma boa pergunta, não é? E temos que definir esse assunto porque isso é fundamental. Se o texto é espúrio, então não podemos nos valer dele para falar da Trindade. Agora, se o texto é autêntico, com todo o respeito, os que não creem na Trindade, comecem a considerar, porque o texto, sendo autêntico, menciona diretamente a Trindade. Então vamos lá, olha, eu menciono aqui o senhor Ricardo Nicotra, porque li o livro dele, ele é um dissidente, que não aceita a doutrina da Trindade e afirma que a Igreja Adventista do Sétimo Dia se apostatou por aceitar a doutrina da Trindade. Então ele diz lá, em seu combate à Trindade e ao Espírito Santo, o senhor Ricardo Nicotra afirma que, para se constatar que um texto é autêntico ou é falso, é necessário que se dê 2 passos fundamentais. Qual é o passo número 1, de acordo com este autor? Examinar os manuscritos antigos, Olha o que ele diz lá no livro Eu e o Pai Somos Um, que ele escreveu. A primeira fonte de estudos para a crítica textual são os manuscritos antigos. Esse é o primeiro passo. E qual é o segundo passo? Observar como os escritores cristãos dos primeiros séculos citaram aquele texto. Veja o que ele diz, as fontes históricas idôneas também servem como subsídio para os estudiosos. Uma fonte utilizada pela crítica textual são as citações bíblicas feitas pelos escritores e historiadores religiosos dos primeiros séculos. Estes escritores dos primeiros séculos baseavam-se em cópias manuscritas do Novo Testamento mais antigas e confiáveis,
do que as que dispomos hoje. Por essa razão, estas citações de versos bíblicos, feitas por autores antigos, são de grande valor. Bem, amigos, eu nem vou gastar o tempo aqui para comentar que o senhor Nicotra, nessa afirmação que está fazendo, ele está lançando dúvidas no Novo Testamento, editado hoje pela Sociedade Bíblica do Brasil. Porque está dizendo assim que as cópias antigas são mais confiáveis. Então não podemos mais confiar no Novo Testamento de hoje. Vocês estão vendo aí para onde a dissidência pode levar o pensamento? Mas vamos em frente. Vamos então colocar em prática o que o senhor Nicotra especifica. Qual é o primeiro passo? Examinar os manuscritos antigos. Amigos, eu fui atrás desses manuscritos antigos. Há possibilidade de acessar esses manuscritos antigos. E olha a conclusão a que chegamos. Não há um só manuscrito do Novo Testamento que não contenha a conhecida fórmula batismal. Há milhares destes manuscritos datando do 3º século para frente. Todos trazem o texto de Mateus como o conhecemos. Bom, nós estamos aqui exatamente cumprindo aquilo que o dissidente diz que devemos fazer. Nós demos o primeiro passo. Não há um só manuscrito que não traga o texto de Mateus como nós o conhecemos, ok? Aí estão os nomes dos manuscritos, o Códex Vaticano, que é conhecido como a letra B, o Códex Sinaítico, que é conhecido pela letra Aleph, que é a primeira letra do idioma hebraico, o Códice Bizai, que é conhecido pela letra D, e o Papiro 46, que é conhecido também como Papiro Beati. Esses são os mais antigos, que contêm exatamente o texto como nós conhecemos. Segundo passo, vamos então agora ao segundo passo. Observar como os escritores dos primeiros séculos citaram aquele texto. Como é que o autor diz que nós devemos examinar os escritores dos primeiros séculos? Não o escritor, mas os escritores. Então vamos em frente, vamos ver. Naturalmente, quanto mais próximo um escritor estiver do tempo em que o referido texto foi escrito, a referência a ele será de maior peso. Claro, quanto mais próximo estiver lá de Mateus, do tempo que ele escreveu o Evangelho, né, mais fidedigna será a referência. Vocês estão entendendo, né? Então vejam, o único escritor antigo que nem sempre menciona Mateus 28, 19, com a fórmula batismal, é Eusébio de Cesareia, conhecido historiador da igreja. O único escritor. Vejam que o dissidente disse assim: examinar os escritores, não um único escritor. E aqui nós estamos vendo que o único é Eusébio de Cesareia, que não cita a fórmula batismal de Mateus como nós a conhecemos. O senhor Nicotra se vale de Eusébio para querer provar que essa fórmula não é autêntica, a saber, que é um acréscimo posterior ao texto, do tempo quando a doutrina da Trindade surgiu. E vejam bem o que ele diz. Entre outras coisas, ele afirma: Eusébio goza de boa reputação no tocante à sua precisão. Reforçando então o uso de Eusébio. Só que tem uma coisa, amigos. Só que tem uma coisa. A única precisão reconhecida de Eusébio se refere às suas informações históricas, não às suas referências bíblicas. Isso aí o autor dissidente procurou passar por alto, porque aí já não serviria para ele, não é? Esse fato. Nesse ponto, ou seja, em referências bíblicas, Eusébio é considerado impreciso. Então, é uma temeridade usar um escritor que foi impreciso naquilo que ele escreveu citando a Bíblia, como realmente um argumento para querer dizer que o texto não é autêntico, né?
Eusébio às vezes remenciona um texto de maneira diferente, como prova então de que ele realmente é impreciso. O senhor Nicotra reconhece, inclusive, que Eusébio citou Mateus 28, 19 com a fórmula batismal, só que afirma que ele o fez por influência do Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia foi no ano 325 da nossa era, quando foi discutido o assunto da divindade de Jesus, não é? Então, por influência do concílio. E aí o que ele diz, olha, eu não estou inventando, é o que o autor diz, olha lá. Isto revela a influência poderosíssima exercida pelo Concílio de Nicéia em favor da Trindade, afetando a produção da literatura sacra no quarto século. Para começar, o Concílio de Nicéia não tratou do assunto da Trindade. Começa já daí. Foi a questão ariana da divindade de Jesus, tratado neste concílio. Não teve nada a ver com Trindade. Então, não seria o Concílio de Nicéia que iria influenciar um escritor, não é, a afirmar lá a Trindade, porque na realidade o assunto do concílio foi outro. Além disso, agora vejam, isso é fundamental. Além disso, Eusébio não concordou com a decisão do concílio, ficando ele a favor dos arianos. Não seria, portanto, a decisão desse concílio que levaria Eusébio a adotar o texto de Mateus como nós o temos hoje em nossas Bíblias. Meus amigos, essa é a realidade histórica, da qual nós não podemos fugir. E tem mais um ponto aí, olha. Eusébio viveu entre 270 e 340 da nossa era. Portanto, uns 250 anos depois da produção do Evangelho de Mateus. Em outras palavras, o que eu quero dizer, que seria de muito mais veracidade, credibilidade, aqueles escritores que viveram mais próximos do tempo que o Evangelho foi escrito. O Evangelho foi escrito entre 60 e 70 da nossa era. E aí nós perguntamos, temos nós o testemunho de documentos que surgiram menos tempo depois da produção do primeiro Evangelho? E graças a Deus nós temos. Deus parece que faz preservar certos documentos para mostrar realmente onde é que está a verdade, não é? Graças a Deus nós temos. Olha lá, o primeiro documento, olha, uma obra surgida entre 99 e 150. Ora, se Mateus escreveu mais tardar o ano 70 da nossa era, e o documento é do ano 99, quantos anos passaram de 70 a 99? Apenas 29 anos. Então, esta obra, conhecida como Didaquê, que é um manual contendo instruções apostólicas, afirma o seguinte, olha lá, concernente ao batismo, batizai assim, tendo primeiro ensinado todas estas coisas, batizai em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo em água viva. De onde foi que o escritor do Didaquê tirou esta fórmula? De onde teria sido? Do Evangelho de Mateus. Agora, se o Evangelho de Mateus, nessa época que foi escrito o Didaquê, aí pelo ano 99 a 150, não contivesse a fórmula, o escritor do Didaquê teria dado a fórmula aí? Isto prova que já no fim do primeiro século, o Evangelho de Mateus, original, continha a fórmula batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta obra cita também o batismo em nome de Jesus, que é um outro argumento contra Mateus 28, 19. O livro de Atos diz que o batismo era só em nome de Jesus. Pois bem, esta obra cita também o batismo em nome de Jesus, o que indica que uma fórmula não exclui a outra. Ou mais provavelmente que ser batizado em nome de Jesus não é uma fórmula, mas simplesmente identifica o batismo cristão. Nós vamos ver daqui a pouquinho um estudo mais achegado a este ponto do batismo lá em nome de Jesus.
Olha outra fonte aí, olha outra citação. Justino Mártir, entre 150 e 160, escreveu o seguinte: cristãos recebem o lavar com água em nome de Deus, o governante e Pai do universo, e de nosso Salvador Jesus Cristo e do Espírito Santo. De onde foi que ele tirou essa afirmação? Do Evangelho de Mateus, não pode ser de maneira diferente. Outra citação, Tertuliano, que viveu entre 150 e 222, informa que a lei do batismo tem sido estabelecida, bem como prescrita a fórmula, e faz referência às palavras de Mateus 28, 19. Ora, se no tempo de Tertuliano, a passagem de Mateus, que foi interpolada mais tarde, segundo dizem, não existia no Evangelho, como é que Tertuliano afirma que, conforme as palavras de Mateus 28, 19? Estão vendo? Ele informa ainda uma coisa curiosa, anote aí, não é somente uma vez, mas 3 vezes que somos imergidos nas 3 pessoas, com a respectiva menção dos nomes delas em cada vez. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. 3 imersões. Claro que isso não é necessário, mas tudo isto aí comprova que realmente o batismo era feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A que conclusão nós chegamos então? A exemplo dos muitos manuscritos gregos do Novo Testamento, também as várias citações de Mateus 28, 19, em antigos lecionários e nos escritos dos pais da igreja, todas trazem esse texto como nós conhecemos. O mesmo é verdade quanto às antigas versões deste Evangelho, mesmo as variantes textuais que ocorrem com frequência em outros textos, a maioria dos quais, sem alterar o sentido dos mesmos, são praticamente inexistentes em Mateus 28, 19. Assim, em que pese o empenho de adventistas, entre aspas, antitrinitaristas, de quererem provar o contrário, é autêntico o texto de Mateus 28, 19, como é registrado em nossas Bíblias. Como é registrado? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Esse é o texto original de Mateus, não é? Agora, amigos, apelar para recursos que não são corretos, dizer, não, mas quando abre o livro de Atos, o batismo é só em nome de Jesus, etc., não é? Realmente não engrandece a palavra de Deus. Nós temos que ver que não há contradição exatamente na palavra de Deus, por ser exatamente a palavra de Deus. Olha lá, nome de Jesus em Lucas, vamos ver aqui, só um pouquinho exatamente esse ponto. Nome de Jesus em Lucas é uma questão de ênfase, é por isso que ele diz o batismo em nome de Jesus, porque ele enfatiza o nome de Jesus. Lucas, vejam bem, vamos comparar, Mateus usa a expressão nome de Jesus 10 vezes, Marcos 8 vezes. E Lucas quantas vezes? 42 vezes. É uma ênfase ou não é? É uma ênfase, ok? O Evangelho cita 9 vezes e Atos 33 vezes. Lucas escreveu para os gentios, especialmente para os gentios. E evidentemente ele procura ressaltar no seu Evangelho, no livro de Atos, exatamente a autoridade de Jesus evocada no seu nome. É por isso que ele cita bastante o nome de Jesus. Há mais um aspecto que não pode ser esquecido, vejam lá, não há nenhuma indicação em Atos, ou em qualquer outro local do Novo Testamento, que o ser batizado em nome de Jesus, conforme Atos informa, significa uma fórmula batismal que é proferida pelo oficiante do batismo
sobre o batizando. Indica, antes de tudo, que o batizando reconhecia a Jesus como Messias Salvador e aceitava a sua autoridade. Há evidências de que o nome de Jesus era proferido não pelo oficiante do batismo, mas pelo próprio batizando. É interessante isso aí. Não era proferido pelo que fazia o batismo, era proferido por aquele que estava sendo batizado. Olha aqui a evidência aqui, ó, Atos 22:16, falando do batismo de Paulo. Olha lá, não é? O Ananias disse para Paulo assim: e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome de quem? O nome de Jesus. Quem é que invocava o nome de Jesus? Era o batizando, e não aquele que batizava. Impressionante isso aí, não é? Paulo foi convidado aí na hora do batismo, invoca o nome de Jesus e é batizado. Com isso, o pecador cumpria a condição específica no Novo Testamento para se oferir a salvação. Qual é a condição específica no Novo Testamento para se alcançar a salvação? Olha lá. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Está em Romanos capítulo 10, 9 e 10. Daí invocar o nome de Jesus na hora do batismo. Mas espera aí, nós na Igreja Adventista invocamos o nome de Jesus na hora do batismo? Invocamos sim. Não é? Tal invocação ou confissão ocorre hoje na Igreja Adventista do Sétimo Dia através do voto batismal. E eu pergunto, cada pessoa que é batizada na Igreja Adventista não responde a um voto batismal na hora? Pouco antes de ser batizada? Claro que sim. Então, nós exatamente como Igreja de Deus, cumprimos o que Atos estabelece, invocar o nome de Jesus, ao tempo em que cumprimos também o que Mateus 28:19 prescreve, porque o oficiante do batismo, ele batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é? E assim então, amigos, seguimos o que a palavra de Deus ordena. Em Atos, Lucas não identifica a fórmula batismal usada na era apostólica. Em nome de Jesus, que equivale a um sumário histórico de como pecadores de todos os níveis e nacionalidades se rendiam ao Salvador e reconheciam o seu senhorio. Louvado seja o nome de Deus. E que possamos continuar animosos, seguindo exatamente o que a palavra de Deus determina. Porque a promessa é: quem perseverar fiel até o fim, será salvo. Que Deus os abençoe.